num dado momento, quando eu cheguei em São Paulo em 1978, no finalzinho do ano, passou daí um ano e pouco, eu tive a infelicidade de me desviar do evangelho, tá? E me entreguei ao vício, né, do cigarro, da bebida, e acabei me tornando um alcoólatra. E casei no final de 82 e segui a minha caminhada, mundo afora. Minha mãe orava muito por mim e desejava me ver de volta na igreja, eu relutava a isso. E assim que eu retornei, que eu me recuperei, estava me recuperando ainda, Deus recolheu minha mãe. Foi muito difícil, mas eu tive força para caminhar, Deus deu força, me deu a libertação, porque há 22 anos eu nunca mais bebi. E ali eu viajei para Minas Gerais para poder me refrescar a cabeça. Eu disse para minha esposa, quando eu voltar eu vou tomar um rumo na minha direção espiritual. E aí eu comecei a pesquisar, né, sobre religião. Parei a minha pesquisa na igreja do Sétimo Dia. E um dia, na saída da igreja, ali tem os irmãos colocam alguma literatura ali, né? E eu peguei ali esta lição aqui. Estudos bíblicos avançados. Comecei a estudar essa lição, comecei a ficar a par dos assuntos da igreja. E num belo dia, foi dia 22 de fevereiro do ano passado, a minha esposa chegou para mim e ela disse assim, olha, eu preciso de me aproximar de Deus, conhecer a Deus, conhecer a Bíblia. E eu ouvi falar muito bem da igreja do Sétimo Dia. E eu falei para ela, olha, se você decidir por isso, eu vou te dar o suporte que você precisar. Quando eu cheguei na igreja, estava pregando, a mensagem foi Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, né? E pela fé eu consegui enxergar ela batizar. Irmãos, eu pude ver que Deus estava, né, encaminhando as coisas. Dia 7 de março do ano passado, eu fazia 22 anos, justamente entre 7 e 8 de março, que eu havia me libertado do alcoolismo. Deus me deu de presente a conversão da minha esposa. O irmão Pedro e a irmã Rosana nos ofereceu estudo bíblico. O pastor Sérgio Xavier também nos visitou. E ele nos convidou para batizar em janeiro desse ano. E quando foi no dia 28 de fevereiro, nós nos batizamos. Tá? Eu já presenciei vários batismos, mas aquele batismo para mim foi um batismo especial. Porque eu estava ao lado da minha esposa, que eu aguardei tantos anos. Pela primeira vez em quase 40 anos, lavar os pés da minha esposa e ela lavar os meus em uma cerimônia de Santa Ceia, que, ao meu ver, é a Santa Ceia mais linda do mundo. Então, para mim, foi algo assim tremendo e maravilhoso. Tá? Quando eu lembro disso assim, eu fico maravilhado na presença de Deus. Jesus disse que a oração remove montanhas, mas é preciso de persistir. Porque se a pessoa não persistir, se a pessoa desistir da caminhada, como é que eu vou saber se vai dar certo? Eu falei com Deus a respeito disso, que eu não iria desistir do meu casamento. E a minha esposa me aturou durante muitos anos quando eu estive na bebedeira. Havia muitas pessoas desistir da família e com isso os filhos são prejudicados. Então eu gostaria que as pessoas, né, não desistissem. Estavam sempre lutando, pedindo visão de Deus, que às vezes a pessoa perde a visão. Quando a pessoa perde a visão espiritual, fica difícil a caminhar.